Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje eu estou aqui com um cenário, um pouco diferente, um cenário novo, mas é só provisoriamente, é só hoje. Amanhã a gente volta para o nosso cenário normal, ainda que esse aqui seja bem bonito, né? Mas amanhã a gente volta para o nosso cenário. Bom, bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o nosso tema será relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamentos, eu sei que o assunto é longo, o assunto é difícil. Existem pressupostos que não são bíblicos e que de alguma forma eles influenciam muito a nossa vida em relação aos relacionamentos, especialmente nos dias de hoje, onde se tem falado muito sobre os chamados relacionamentos tóxicos, mas de alguma forma a gente precisa então se voltar para a Bíblia e tentar encontrar na palavra de Deus algumas direções aí para a nossa própria vida. Ainda que no passado não tenha sido muito diferente, né? Eu me lembro de quando eu era jovem na igreja, isso há 20 e alguns anos atrás, 25 anos talvez atrás. E assim, uma das coisas que a gente aprendia quando a gente chegava na igreja é que nós temos que, não podemos, né, como cristão, ter relacionamento com quem não é cristão, né? A gente ouvia isso aí com alguma frequência. Não, o não cristão vai desviar o cristão e algumas coisas nesse sentido. Porém, também, por outro lado, né, o cristão não pode se relacionar com o não cristão da mesma forma. Ele não pode cultivar a amizade com o não cristão da mesma forma. Precisa haver ali uma mudança na forma como esse relacionamento existe, ainda que esse relacionamento possa continuar, possa existir, possa crescer e, na verdade, deve, né? O cristão precisa se relacionar com não cristãos, até para fazer uma das suas principais tarefas, que é a evangelização, serviço para pessoas que não são convertidas. O ponto é que relacionamentos é sempre um assunto difícil e nós vamos começar a nossa semaninha aí maravilhosa, falando desse assunto, que é um assunto realmente desafiador, e eu creio que a gente vai conseguir aqui dentro do nosso devocional falar algumas coisas bem interessantes para nos ajudar aí durante toda essa semana. Bom, o contexto que nós temos aqui, na verdade, é um contexto que é bem amplo e inclui uma parceria que existiu entre Israel e o Egito. Na verdade, entre Israel não, entre Judá, entre o Reino do Sul e também o Egito. Ezequiel, ele começa aqui no capítulo 29 do seu livro, confirmar se é 29 mesmo ou se ele já fala antes. Não, 29 mesmo. Ele começa então uma série de mensagens direcionadas ao Egito. O Egito, nós sabemos, ele é historicamente conhecido como um antagônico ao povo de Deus. Então, sempre que você quer se relacionar a alguma coisa que não é boa ou que é contrário à palavra e à vontade de Deus, a gente fala sobre o Egito. Então, o Egito é historicamente conhecido como um povo que rivaliza com o povo de Deus, um povo que antagoniza com o povo de Deus. E aí, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Judá, já no seu desespero por conta das invasões da Babilônia, de Nabucodonosor, Judá então recorre a uma aliança com o Egito. Parece inacreditável, né? Dado a rivalidade que existia entre Egito e os judeus, nesse ponto aqui a nação do Reino do Sul, a nação de Judá, mas Judá, nesse desespero de não ter mais para ninguém recorrer e ter que encontrar alguma forma de tentar superar o Nabucodonosor e a Babilônia, eles então fazem ali uma espécie de aliança, de amizade, de cooperação com o Egito. Então, a nação de Judá, o povo de Judá, o Reino do Sul, de alguma forma começa a se relacionar com o Egito. E a gente sabe, né, como eu disse aqui, que o Egito ele antagoniza em muito com o povo de Deus. Bom, o que nós aprendemos com isso? Que a gente tem que tomar cuidado em fazer aliança com quem não tem a mesma visão de mundo que a gente. Por quê? O que aconteceu nessa aliança entre o Egito e Judá
foi que o Egito não cumpriu sua parte na aliança, porque o Egito não tinha a honra que os judeus tinham. Os judeus aprenderam com Deus, ficou bom, né? Quase rimou. Aliás, rimou, né? Os judeus aprenderam com Deus e sua palavra a questão da honra. Só que os egípcios, eles não tinham essa honra dessa forma. E também eles não tinham a capacidade de dar aquilo que a nação do sul, o povo do sul estava buscando. Eles não tinham como protegê-los. Então seria exatamente uma aliança que estava fadada ao fracasso, um relacionamento que estava fadado ao fracasso. E aí, quando nós aplicamos esse contexto ao nosso título de hoje, que são os relacionamentos, que são as amizades, nós podemos pensar em algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena você pensar quando você estiver se relacionando com pessoas, não só pessoas da sua família, por exemplo. Isso aqui vale para pessoas da família também, mas especialmente com pessoas que não são da sua família, seus amigos, né, seus relacionamentos dentro da igreja, mas especialmente aqueles amigos que são considerados não cristãos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa cultura hoje do cancelamento, né? Eu estou usando um termo aqui que é um termo bem moderno, né? Mas é basicamente aquela história de, olha, se você não faz o que eu quero ou o que eu acho que é certo, eu não sou mais seu amigo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque com a desculpa de que o relacionamento é tóxico, nós só nos relacionamos com pessoas que podem nos dar alguma coisa. Com a desculpa de que aquele relacionamento me faz mal, eu cancelo aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não pode me oferecer nada. E a gente acaba criando relacionamentos apenas baseados no que aquela pessoa pode me oferecer. Então eu sou amigo daquele que pode me abrir portas de negócio, né? Os famosos networking, né? Eu sou amigo apenas daquela pessoa que me trata bem, que me faz sentir bem, que de alguma forma pode cooperar comigo. Essa é uma cultura normal. As pessoas, elas estão se relacionando pensando assim. Na verdade, isso é inclusive ensinado. Olha, relacione-se com alguém que pode oferecer algo para você. Relacione-se com alguém que pode de alguma forma contribuir para a sua vida. E aquelas pessoas que não fazem isso, aliás, aquelas pessoas que te desafiam, aquelas pessoas que falam para você às vezes coisas que são duras, mas que são verdadeiras, mas você não quer entender assim, você simplesmente cancela. Então tome muito cuidado com essa cultura do cancelamento, porque você pode estar perdendo oportunidades de evangelismo e você pode estar descartando relacionamentos, não só porque eles podem contribuir com você, mas simplesmente porque são pessoas. E nós sabemos que Deus ele morreu para salvar pessoas. Então você imagina o quanto isso é antagônico ao próprio ensino bíblico, né? Jesus ele morre por pessoas que você descarta. Jesus considera pessoas que nós simplesmente não queremos nos relacionar com elas. Então não faz o mínimo sentido. Não tem a mínima relação uma coisa com a outra. Então, tome muito cuidado com a cultura do cancelamento. Só que, por outro lado também, a Bíblia ela deve moldar os nossos relacionamentos. Por outro lado, eu não devo me relacionar com as pessoas de qualquer forma. Eu preciso obedecer certos princípios. O que acontece muitas vezes nas amizades é que quem molda as amizades são princípios e ideias que são ideias simplesmente mundanas. São filosofias e pensamentos que foram gestados, que foram produzidos dentro de uma visão de mundo que não leva em conta a palavra de Deus e a Bíblia, que não leva em conta o Evangelho. Então, quem deve moldar o nosso relacionamento não deve ser o mundo. Então, a forma como eu vou me relacionar com aquela pessoa, como nós vamos nos relacionar, essa amizade, com o resto das outras pessoas, deve ser moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ser as frases que vão conduzir essa amizade, não devem ser retiradas do Facebook. Elas devem ser retiradas da palavra de Deus. Elas devem ser retiradas da Bíblia. E não
de fato, não podem ser retiradas de conhecimentos ou de pensamentos que são apenas humanos, né? Então, por exemplo, a Bíblia vai falar do cuidado uns com os outros. A Bíblia vai falar de amar uns aos outros. A Bíblia vai falar de perdoar uns aos outros. A Bíblia vai falar de suportar uns aos outros. A Bíblia vai falar de testemunho fiel à palavra de Deus, que o cristão ele precisa testemunhar de uma conduta, de um comportamento que é pautado pela palavra de Deus. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, quando está em um relacionamento com um cristão, ela tem um determinado comportamento, uma determinada conduta. E quando ela está com uma pessoa do mundo, a conduta é completamente diferente. Aquela pessoa fala palavrão, aquela pessoa faz fofoca, aquela pessoa mente, aquela pessoa fica até nos relacionamentos amorosos, né, fica ultrapassando determinados limites em relação ao relacionamento amoroso, a outras pessoas do sexo oposto, enfim. O relacionamento não é moldado pela palavra de Deus. O cristão não tem uma conduta de acordo com a palavra de Deus. E isso é um problema, porque o cristão, em grande medida, ele está naquele relacionamento para a glória de Deus. E ele precisa evidenciar essa glória de Deus na sua própria vida. Então, o que deve moldar o relacionamento não é um pensamento humano, não é um pensamento mundano, não é uma forma de enxergar o mundo mundano, mas é pautado, é moldado a partir das Escrituras. E o crente precisa estar atento a isso. Agora, o que de fato vai fazer diferença nos relacionamentos, e aqui talvez seja a chave para nós entendermos toda a forma de nos relacionarmos, talvez a chave para produzirmos e termos relacionamentos saudáveis, é o fato de que o nosso relacionamento prioritário deve ser com Deus. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, ele deve ser a nossa prioridade. O grande problema dos relacionamentos é quando eles começam a se tornar uma espécie de Deus. O problema do relacionamento de Judá com o Egito é que o Egito se tornou uma espécie de salvação para Judá, e isso trouxe problemas. Por quê? Porque Deus é a salvação do povo dele, e não o Egito. E aí, o ensinamento que fica aqui é exatamente esse. Deus, Jesus, Deus em Jesus é a nossa prioridade de relacionamento. Quando você aumentar, à medida que você aumentar o seu relacionamento com Deus, à medida que você aumentar a sua amizade com Deus, os seus outros relacionamentos serão saudáveis. Então, muitas vezes, nós queremos criar relacionamentos saudáveis artificialmente, tentando produzir obras que vão transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos significativos. Mas, do ponto de vista bíblico, esses relacionamentos só serão relevantes quando o relacionamento com Cristo for relevante. Então, o segredo para os seus relacionamentos serem saudáveis é um relacionamento saudável com Cristo. Se você não se relaciona com Cristo em oração, se você não se relaciona com Cristo na leitura, meditação, estudo da palavra de Deus, se você não se relaciona com Cristo compartilhando com Ele a sua vida, compartilhando a sua vida com a igreja local, por exemplo, você vai ter problema nos outros relacionamentos. Os outros relacionamentos, eles serão danificados porque o seu relacionamento com Deus também está comprometido. Então, a grande dica e a moral da história aqui é que, de fato, o relacionamento com Deus é que pode fazer toda a diferença. Então, para finalizar, e qual é a moral da história aqui de tudo isso que nós aprendemos a partir aqui desse ensino de Ezequiel sobre o problema do relacionamento de Judá com o Egito? Bom, relacionamentos são uma arte, ou é uma arte, né, que envolve todos os princípios de cuidado e amor da Bíblia. Então, relacionamentos é uma arte, não é algo simples, é algo que a gente sabe que é difícil. E envolve todos os principais, eu gosto dessa frase que eu vou dizer agora, principais princípios, que envolve os princípios mais elementares e essenciais do Novo Testamento especialmente: cuidado, perdão, suporte,
e etc, etc, etc. Todos esses que estão envolvidos aí dentro da palavra de Deus. Então, segredo para um relacionamento saudável. Tenha um relacionamento saudável com Deus, tenha um relacionamento saudável com Jesus através da oração e da leitura da palavra de Deus e do envolvimento com a igreja local. Bom, qual é o desafio que a gente pode pensar aí para essa semana? Eu estava aqui, orando e pensando nesse devocional, como eu gosto de dizer para vocês, esse devocional é o meu devocional, é o meu tempo com Deus, que eu compartilho aqui com os irmãos. Então eu estava aqui, pensando também nos meus relacionamentos e na forma como eu me relaciono com algumas pessoas, e de fato o que a gente precisa nos relacionamentos é literalmente de arrependimento, Nós precisamos reconhecer os nossos erros e tragicamente vamos cometer erros nos nossos relacionamentos, Lamentavelmente, a gente erra nesses relacionamentos e nos dói muito porque a gente não queria, às vezes erramos com pessoas que a gente ama. Só que isso desencadeia uma sequência de problemas, Então, um primeiro erro leva a um segundo erro, que leva a um terceiro erro, e aí você chega num ponto que, às vezes, é até difícil de restaurar o relacionamento. Tal foi as feridas que aconteceram ali. Mas qual é o segredo, então? O segredo é você tentar estancar lá no início, através do arrependimento. Então, o meu desafio para você nessa segunda-feira é arrependa-se dos erros que você cometeu nos vários relacionamentos que você tem. Talvez você se relaciona com as pessoas tentando obter algo delas. Arrependa-se disso. Comece a mudar a forma como você pensa os relacionamentos. Comece a moldar os seus relacionamentos a partir da palavra de Deus. Faça isso. Pense aí em relacionamentos. Pense aí em situações que podem até estar trazendo desgaste para você nesse momento, e pensa como você pode moldar esse relacionamento a partir da palavra de Deus. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente estamos ali irritados já com aquele relacionamento, já estamos desgastados com aquele relacionamento, mas vale a pena investirmos em pessoas, especialmente pessoas que Cristo morreu para salvar, tá certo? Bom, então é isso, eu acho que podemos já ir ficando por aqui. Queria orar, já que a gente já falou de coisa tão boa aí, queria orar nessa manhã, e como eu faço, toda segunda-feira, toda segunda e toda sexta-feira, eu gosto de começar a semana com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, queria que nós orássemos juntos aqui a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta. Eu quero dar só um último aviso para você. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós vamos ter o Nave Talk de casais. Então, nós vamos falar sobre casamento. Um pouco disso que nós falamos aqui agora, sobre relacionamentos, mas voltado para os relacionamentos sentimentais, para os relacionamentos amorosos. Claro, focando no casamento, mas também falando para aqueles que são solteiros, para aqueles que estão aí noivos, ou até para aqueles que já enfrentaram aí, lamentavelmente, um divórcio, uma viuvez. Enfim, nós vamos falar de relacionamentos amorosos. Hoje, a partir das 20 horas, você é mais do que meu convidado, você é meu convocado para nós estarmos lá juntos falando desse assunto aí que é importante, tá bom? Hoje às 8 horas te encontro então na Igreja Nave, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, ótima, excelente segunda-feira para